Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda não estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma graça para nós vivermos a experiência destes dias de Páscoa, preparando-nos para celebrar dentro da igreja de uma forma particular, a partir da instituição feita por São João Paulo II, a Festa da Misericórdia. E que bom começarmos hoje a celebrar esta festa, apoiados na liturgia da palavra, que nos deu a possibilidade de contemplar a misericórdia como o amor de Jesus pelas feridas humanas. Contemplar a misericórdia de Deus, podemos dizer, porque você sabe que Jesus é o rosto da misericórdia. Jesus é o rosto visível do Pai. Ele mesmo afirmou isso: "Quem me vê, vê o Pai." Jesus é o rosto do Pai. Jesus é o rosto da misericórdia. E a misericórdia do Senhor que se manifesta a nós, se manifesta no amor pelas nossas feridas, pelas nossas misérias, pelas nossas chagas. Por isso que eu quis começar a celebração de hoje, dentro do ato penitencial, com esta inspiração de Santa Faustina, que se depara com a sua miséria, com a sua indignidade, diante do mistério grandioso do amor de Jesus, da misericórdia do Senhor. E é isso que a liturgia da palavra nos dá como oportunidade de reflexão no primeiro dia desta festa, porque o nosso Deus é um Deus ferido de amor. O nosso Deus é um Deus ferido de amor, amor pela humanidade,
amor pelas misérias da humanidade, pelas feridas da humanidade. Por isso que o ressuscitado é o crucificado, é o mesmo Jesus. O ressuscitado que está vivo no meio de nós, e nós o celebramos nestes dias, o ressuscitado é o crucificado, é o mesmo Jesus. Não há ruptura. Você vai se recordar que na celebração do Sábado Santo, na Vigília Pascal, enquanto o padre fazia as inserções no círio pascal, em um dos momentos ele dizia: por tuas chagas, pelas chagas gloriosas do Senhor, se recordam? Porque elas estão estampadas na vida do nosso Cristo, no mistério da sua morte, do seu sacrifício de cruz, mas também no mistério da sua ressurreição. As chagas gloriosas do Senhor confirmam as suas chagas dolorosas. Não tem ruptura, é o mesmo Senhor. O mesmo Senhor que foi chagado, gloriosamente agora Ele está também, e é portador destas chagas, destas cicatrizes, destas marcas, que fazem recordar a mim e a você o grande amor com que nós fomos amados, o grande amor com que o Pai nos amou, deixando-se ser marcado, não numa etapa somente da sua vida, mas na inteireza da sua vida, da sua existência, seja ela a sua existência terrena, mas seja também na sua experiência pascal. Jesus continua com estas marcas, para recordar a sua igreja, a igreja de todos os tempos, a igreja de todos os séculos, recordar a toda a humanidade que essas chagas gloriosas, elas confirmam aquelas chagas dolorosas que manifestaram o amor escandaloso de Deus pela nossa humanidade, pelas nossas misérias. E que bom que de tempos em tempos, Deus suscita na igreja pessoas, santos, corações que estão sintonizados com esse mistério, para fazer recordar aos outros irmãos, a nós, esta verdade. Foi o papel de Santa Faustina, e graça de termos hoje a sua relíquia aqui presente, no meio de nós, que veio lá do Paraná, para fazer-nos recordar, a apóstola da misericórdia faz-nos recordar que as chagas gloriosas de Jesus são as suas chagas dolorosas, e que Ele continua constantemente derramando o seu amor pela humanidade, dando-nos a possibilidade de experimentar esse amor. A liturgia da palavra no Evangelho nos deu a oportunidade de mergulharmos nisso, porque agora nós estamos meditando as aparições de Jesus após a sua ressurreição, e nós estamos tocando em sinais que o Senhor nos deu da sua presença gloriosa. Jesus deu inúmeros sinais para que os seus discípulos, para que nós acreditássemos que Ele está vivo, que Ele está vivo no meio de nós. Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele está no meio de nós, Ele está perto de nós, Ele está perto daquele que o invoca lealmente. Diante desse grande mistério, nós rezamos com o Salmo: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes, e o tratardes com tanto carinho. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, para que lembres de mim dessa forma, e me trates assim, com tanto amor, com tanta misericórdia? É o amor de Jesus. E nós vimos no dia de ontem, no Evangelho de ontem, o primeiro sinal de Jesus. O primeiro sinal de Jesus que recordou a última ceia. Você se recorda que os discípulos de Emaús, eles fazem aquela experiência de voltar
para aquele vilarejo, caminhando com o Senhor, mas só naquele momento no qual Jesus toma o pão, parte o pão, dá graça e distribui, os olhos deles se abrem. Eles conseguem enxergar quando Jesus faz com que eles se recordem da instituição da Eucaristia, quando eles se recordam do corpo e sangue do Senhor que foi entregue a eles como alimento na última ceia. Jesus faz com que os seus discípulos se recordem de gestos de amor que ele teve durante toda a sua vida. Eu e você, nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Por exemplo, a Eucaristia, onde o Senhor quis e escolheu esta forma, este meio de estar presente em nossas vidas, constantemente, no mistério da Eucaristia. No mistério da Eucaristia. Então, todas as vezes que você celebrar a Eucaristia, recorde-se, Ele me amou. E Ele entregou o seu corpo e o seu sangue por amor a mim. Então, participe intensamente da Eucaristia. Viva profundamente. Prepare-se bem para celebrar a Eucaristia. Prepare o seu coração, prepare a sua alma. Viva intensamente o mistério da Eucaristia. Nós não podemos transformar a missa só num ritualismo. Nós não podemos transformar a Eucaristia num ritualismo. Não é. É memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então esse foi o primeiro sinal que Jesus deu, o Evangelho de ontem. O Evangelho de hoje continuou, porque aqueles 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Eles começaram a narrar para os outros companheiros, e agora estão os 11, o que tinha acontecido com eles no caminho de Emaús. Eles estavam ainda falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Jesus trouxe mais um sinal para os seus discípulos. E agora vejam o sinal que ele dá. Eles ficaram assustados, pensando que estavam vendo um fantasma, mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas? E aí ele diz: vede minhas mãos e os meus pés, sou eu. Olha só, vejam os meus pés e as minhas mãos. O segundo sinal que Jesus aponta aos seus discípulos: as feridas, os sinais da crucifixão, porque pés e mãos foram presos à cruz com cravos. Jesus está fazendo com que os seus discípulos se recordem: eu amei vocês até o fim, e por amor a vocês, eu me fiz ser pregado na cruz. Jesus poderia, certamente, ter dito para eles: olha aqui para o meu rosto. Quando você quer reconhecer alguém, não é mais fácil olhar no rosto? Não é? A gente passou um período meio complicado, né? Porque todo mundo de máscara, ficava só o zoinho para fora, né? Aí era um pouco mais complicado de reconhecer. Mas é muito mais fácil, se você quer reconhecer alguém, olhar para o rosto da pessoa. Você não vai olhar para o pé da pessoa. Você não vai olhar para a mão da pessoa. Porque o rosto é muito mais significativo, né? Para a identificação da pessoa. Mas Jesus quis recordá-los de um fato, porque mãos e pés está recordando a eles um fato, o que aconteceu. Jesus foi pregado na cruz. Esse fato, Jesus queria que tivesse impresso na alma e no coração deles. Olhem aqui as minhas mãos e os meus pés, para dizer: aconteceu algo, fui eu que fui pregado na cruz, por amor a vocês. Mostrando as mãos e os pés, Jesus aponta o mistério do amor absoluto de Deus.
não são qualquer sinais, não foram qualquer sinais, foram sinais privilegiados do momento máximo do amor de Deus, o momento do amor máximo de Deus manifestado no seu Filho Jesus na cruz, quando Ele foi pregado. Então, eu e você somos chamados hoje a nos recordar desta grande misericórdia com a qual Deus nos amou. Ele foi pregado na cruz por amor a mim e a você. Ele sofreu por amor a mim e a você. São Pedro depois escreveu, ele condensou esse mistério que o padre está falando na sua primeira carta. Ele disse: por suas feridas nós fomos curados, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos curados. Curados de quê, meus irmãos? Curados da incredulidade, porque para nós, olha como é difícil acreditar num amor assim, né? Como é difícil acreditar num amor gratuito, incondicional. Como para nós é difícil acreditar que Deus nos ama nesse nível de amor, que Ele desconsidera todo o nosso passado e perdoa tudo na sua misericórdia, sobretudo no sacramento da reconciliação. Quando você se aproxima da misericórdia de Deus e confessa os teus pecados, Ele esquece tudo e perdoa tudo. Esse é um mistério de amor que os discípulos foram pouco a pouco tendo que se confrontar com Ele. Os discípulos passaram muita dificuldade para acolher todo o mistério da vida de Cristo. Não foi fácil. Para nós hoje é muito fácil, porque nós ouvimos o relato. Para nós hoje é mais fácil, porque as etapas já foram vividas pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, mas para eles não foi fácil. Não foi uma tarefa fácil conceber um Deus misericordioso. Eles estavam acostumados com aquela ideia de um Deus castigador, um Deus punitivo, um Deus que mandava castigo, um Deus que mandava doença quando a pessoa pecava, um Deus que castigava o seu povo, aquelas ideias erradas sobre Deus. E Jesus fez o trabalho de descortinar isso e revelar o verdadeiro rosto do Pai, mostrar verdadeiramente onde é que chegava a misericórdia do Pai. Em muitos momentos Jesus teve que quebrar esta visão errônea sobre Deus. E talvez Ele tenha que fazer isso nesse acampamento nos nossos corações, que ainda não experimentamos em profundidade a sua misericórdia, e por isso que nós vamos atrás ainda de pecado. Por isso ainda que nós vamos atrás de uma vida errada, de uma vida longe de Deus, porque não deixamos o poder da misericórdia de Deus tocar no profundo do nosso ser. Não deixamos ainda Deus revelar profundamente o seu amor por nós, amor incondicional, amor gratuito, que não pede nada em troca, nada do que nós fazemos, nada do que vivemos, nos dará um dia dignidade de nos aproximar desse amor. Nós não seremos dignos nunca. É por graça de Deus, é gratuidade dEle, é dom dEle, é dom do Filho, que nós somos chamados a acolher, abrindo o nosso coração, escancarando as portas do nosso coração, para que Ele entre com a sua misericórdia. Jesus foi muito pedagogo com seus discípulos. Jesus foi paciente, Jesus foi mestre, Jesus foi ensinando pouco a pouco, foi mostrando para eles a humanidade agora gloriosa, mas também portadora das cicatrizes, portadora das marcas, porque eu repito, não houve anulamento da cruz. Jesus não passou agora passou para a ressurreição e agora a sua história sacrificial foi apagada, como se aquilo não tivesse acontecido. Não.
ela não foi apagada. A nossa história, junto com Jesus, foi levada na presença do Pai. Você sabe como que Jesus chegou na presença do Pai? A palavra de Deus nos disse isso com as feridas, com as marcas, com as cicatrizes. Jesus levou para a presença do Pai, diante do Pai, Ele apresentou as nossas feridas, Ele apresentou as nossas misérias. Por isso que Ele quis, no coração dos discípulos, que aquela ideia errada, ela desaparecesse. Porque o Evangelho de hoje disse para nós que quando eles viram o Senhor, eles pensaram que era o quê? Um fantasma. Um fantasma. Convivendo com o Senhor por tanto tempo, vendo a sua ação poderosa, um fantasma. Olha que distorção da realidade que os discípulos estavam vivendo, em que situação eles caíram na tentação de confundir Jesus com um fantasma. É o perigo também que às vezes nós corremos, viu? De espiritualizar demais, né, a ressurreição de Jesus, no sentido de transformar a espiritualidade da ressurreição de Jesus numa realidade desencarnada. Não, Ele ressuscitou com a nossa carne. Ele ressuscitou com as marcas da paixão. Então, é muito encarnada e tem que ser encarnada. Por isso que aqueles e aquelas que vivem o apostolado da misericórdia, que são tocados por essa espiritualidade, jamais podem ser pessoas insensíveis ao sofrimento humano. Já pensou? Você fazer a sua espiritualidade da misericórdia, rezar o seu texto da misericórdia e não saber acolher a fragilidade de alguém que bate à sua porta? Já pensou viver uma espiritualidade desencarnada nesse nível? De apelar a Jesus misericordioso, mas sermos dentro de casa pessoas cruéis, julgadoras, que condenam os outros, que apontam o dedo, que não têm compaixão com a fraqueza do outro, com a miséria do outro. Isso é espiritualidade desencarnada. E nosso Senhor apresentou as feridas. O Papa Francisco nos lembra muito isso. Tocar as feridas de Jesus nos tempos de hoje. Tocar as mãos feridas de Jesus, os pés feridos de Jesus nos tempos de hoje. Nas feridas da humanidade de hoje. E não vamos falar aqui de um modo geral, não. Pense no Cristo que está ferido bem perto de você, dentro da sua casa, na sua comunidade, no seu bairro, na porta da sua casa, onde você mora, nas situações dramáticas que tem perto de você. Ali está o Cristo ferido, ali estão as chagas de Jesus, que nós precisamos consolar, que nós precisamos tocar. Jesus foi pacientemente conduzindo os seus discípulos à compreensão desse mistério, a tocar a profundidade desse mistério. Jesus não idealizou os seus discípulos e também não idealiza nenhum de nós. Ele nos ama do jeito que nós somos, com as nossas feridas. Com as tuas feridas, com as tuas misérias, Jesus te ama. A palavra de Deus nos garante essa verdade. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não espera que estejamos prontos para nos amar. Ele nos ama e basta. Ele não nos idealiza. E nem ama só em você as tuas virtudes, tá? Que você faz muito bem em crescer nelas, em cada uma delas. Crescer na virtude aos olhos do Senhor. Você faz muito bem em crescer em virtude. Mas Jesus, Ele não ama apenas as suas virtudes, tá? Quando você também experimentar a fragilidade, o teu pecado, a tua miséria, lembre-se, Jesus me ama do mesmo jeito. Jesus continua me amando. Jesus continua morrendo por mim, porque as suas chagas gloriosas
são as suas chagas dolorosas. Ele sabe unir as duas coisas. E que bom, como eu falei, que ao longo da história da igreja, nosso Senhor foi suscitando personagens de peso, santos e santas, que fizeram com que os fiéis se lembrassem de algo que é tão fundamental para nós. Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Tem um santo, São Bernardo, por exemplo, de Claraval, nas suas experiências de intimidade com o Senhor, de diálogo com o Senhor lhe disse: a sede da misericórdia são as feridas da humanidade. A sede da misericórdia são as feridas da humanidade. É forte, né? Ou seja, onde a misericórdia tem a sua sede, onde a misericórdia se assenta, onde a misericórdia de Deus se coloca, são as feridas da humanidade, são as minhas feridas, são as tuas feridas. É sobre o teu pecado que a misericórdia de Deus tem a sede, sobre as tuas mazelas, as tuas faltas, as tuas limitações. Não é para você morrer nelas. Ele coloca nelas a sua sede para que você venha de volta para a vida, para que você experimente o amor dele, para que você, em profundidade, toque no amor dele. A sede da misericórdia são as nossas feridas. Meu Deus. Uma outra santa que eu não sei se vocês conhecem, né? Acho que a Dani conhece um pouquinho. Santa Faustina, essa santa polonesa, apóstola da misericórdia. Vejam vocês, 1937 anos depois, no ano de 1937, no dia 26 de março, era uma sexta-feira santa. Numa sexta-feira santa, Santa Faustina relata no seu diário: logo de manhã, eu senti no meu corpo a paixão das suas 5 chagas. Esse sofrimento durou até as 3 da tarde. Embora exteriormente não haja nenhum vestígio, não foram aparentes, né, esses estigmas, esses tormentos não são menos dolorosos. Alegro-me por Jesus defender-me do olhar humano. Jesus não quis que fossem expostas estas chagas, esses estigmas, mas Santa Faustina experimentou as 5 chagas, e ela diz: embora não tenha exteriormente nenhum vestígio, mas esses tormentos não são menos dolorosos. Jesus deu a ela, veja o privilégio que ela teve, deu a ela a oportunidade de se configurar de uma forma tão íntima, que ela experimentou também nela 5 chagas de Jesus, mãos e pés, e o seu lado aberto, as dores que Jesus sentiu por causa das suas 5 chagas. Para que ela fosse melhor ao longo da história da igreja, melhor do que os outros cristãos? Não! Para que ela se tornasse apóstola da misericórdia, para que ela levasse essa experiência a muitos corações, para que se deem conta de que as nossas misérias foram impressas no coração de Jesus. As nossas mazelas, as nossas feridas estavam nas feridas de Jesus. Aquelas 5 chagas pertenciam a nós. O nosso coração precisava receber a graça do coração de Jesus. Nós precisávamos experimentar aquela graça, e Ele foi chagado por amor a mim e a você. Ele experimentou estas chagas por amor a mim e a você. E como é bom
hoje, na nossa igreja, contarmos com a presença, com a intercessão, com a força desse apostolado da misericórdia. Como é bom nos recordar, através da vida de Santa Faustina, que Jesus é misericordioso, que nós temos um mar de misericórdia, onde nós podemos mergulhar as nossas misérias e as nossas fraquezas. Finalizo, porque Jesus deu o último sinal aos seus discípulos. Ele comeu. Deram para ele um peixe assado e Jesus comeu. A palavra, ela é bem enfática. Isso fez me recordar aquela passagem do Apocalipse. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e vou cear contigo. Jesus quis também dar este sinal para agora bater à porta do meu coração e do teu coração para fazer ceia com cada um de nós. E é uma ceia muito especial. É uma ceia sagrada, porque agora não é mais o peixe, não é mais pão, mas agora é o seu próprio corpo, é o seu próprio sangue, por amor a mim e a você. Feche os seus olhos, coloque-se agora na presença do Senhor, ressuscitado, vivo no meio de nós. Coloque-se na presença do Senhor, sob a intercessão também de Santa Faustina, para mergulhar o teu coração nesse mar que é a misericórdia de Deus, nesse mar que é o coração misericordioso de Jesus. Você experimenta agora a sua miséria, a sua fraqueza? Você tem consciência dos teus pecados, das tuas faltas? Você toca na fragilidade do teu coração? A sede da misericórdia são as tuas feridas. O lugar onde Jesus agora quer entrar com a misericórdia dele são as tuas feridas. Todas elas, feridas do pecado, mas também as tuas feridas da alma, do espírito, do corpo. Nosso Senhor quer entrar com a sua misericórdia para tocar você, curar você das feridas do corpo, enfermidades, situações que você tem combatido, que você tem lutado, situações de enfermidade grave, diagnósticos que já foram dados a você. Nosso Senhor quer curar as tuas feridas. Nosso Senhor quer curar as tuas enfermidades psicológicas. Nosso Senhor quer colocar a misericórdia dele na tua depressão, na tua ansiedade, na tua síndrome do pânico, nas perturbações mentais que você vive, pensamentos negativos de morte, de suicídio, pensamentos obsessivos, compulsões. Nosso Senhor quer entrar com a misericórdia dele e curar todas as feridas, sobretudo as feridas do pecado, porque as suas chagas gloriosas são as suas chagas dolorosas. Ele traz agora a presença do Pai, porque nós estamos na Eucaristia, num ato de amor ao Pai do céu em Jesus Cristo, e Ele agora apresenta diante do Pai todas as nossas feridas, as cicatrizes da nossa alma, coisas que você carrega há muitos anos, coisas que você traz dentro de você há muitos e muitos anos, que estão aí guardadas, mas que em um momento, em outro, sangram, fazem você sofrer, fazem você chorar, se desesperar, se entristecer, se sentir culpada por coisas que aconteceram, feridas lá do passado, faz você sentir
culpa, condenação, sentimentos ruins, opressivos, malignos, que perturbam você. Jesus agora nos apresenta diante do Pai, com as suas chagas gloriosas, dolorosas, para redimir a sua humanidade, para redimir a mim e a você, para redimir a nossa vida. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe agora que o Senhor toque você, deixa que o Senhor liberte você na sua infinita misericórdia, que Ele acolha você do jeito que você chegou aqui hoje, ou você que está em casa nos acompanhando na transmissão dessa Santa Missa, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus tocar o teu coração, porque Ele quer fazer esse gesto de amor por você. Ele quer tocar a sua vida, Ele quer acolher você. É isso que nós te pedimos, nosso Senhor e nosso Deus. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Foi por amor, Senhor, por amor a cada um de nós, que o Senhor entregou a tua vida e agora estás ressuscitado diante do Pai, nos apresentando a Ele. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.